Olá, meu nome é Felipe e essa aqui é uma aula de Sistema Internacional de Unidades. Antes de tudo, quando a gente vai fazer o estudo da física, a física ela estuda os fenômenos naturais da natureza. E na natureza a gente consegue realizar algumas medições para entender um pouco desses fenômenos que acontecem na natureza. Por exemplo, uma pessoa se deslocou de um ponto para o outro, eu tenho a distância, eu posso medir a distância e eu posso medir também o tempo que ela realizou esse deslocamento. Ou seja, eu tenho duas medidas e eu consigo ter a minha velocidade, a minha rapidez com que a pessoa se deslocou. E a física em particular, ela costuma ser denominada a ciência da medida, porque grande parte das coisas que a gente faz na física é necessária que a gente faça uma medição daquele fenômeno, medir do que for possível medir nesse fenômeno, porque tem alguns fenômenos que não é possível medir, mas ao longo da história foram utilizadas algumas ferramentas e com essas ferramentas se tornou-se mais fácil de você conseguir realizar essas medições. E como sabemos, para efetuar medidas é necessário escolher uma unidade. E essas unidades, antigamente, cada uma dessas pessoas elas colocavam a unidade que fosse conveniente. Mas é necessário que tudo estabeleça um padrão, tudo seja padronizado para que cada um dos países, quando eles forem passar uma informação para outro, eles não tenham uma discordância, todos entrem em um acordo e eles consigam ter um campo muito fácil, na ciência possa progredir facilmente, pois todos estarem falando a mesma língua. E antes disso, a instituição do sistema métrico decimal, que ele ocorreu lá no século XVIII, as unidades de medida eram definidas de maneira bastante arbitrária, como eu falei, era bastante, por exemplo, um país usava outro país usava outra medida de unidade, tudo isso aí acabava dificultando as transações comerciais e intercâmbio científico entre eles. Tudo era mais difícil entre os povos. Cada um quem tinha uma cultura, tinha uma política, tinha um sistema social e cada um desses sistemas eles utilizavam algumas unidades. Por exemplo, as unidades de comprimento, por exemplo, era quase sempre derivada da parte dos corpos dos reis ou dos governantes de cada um desses países. Por exemplo, eu tenho um pé, meu pé eu tenho um tamanho 44, no tamanho social, de se utilizar o sapato. E eu posso chegar em outro lugar e quem governar o rei foi outro, o tamanho do sapato dele foi 32. Ou seja, o 44 meio 32 dele é diferente. E por aí vai, Cada um utilizava um sistema de medidas completamente diferente um do outro. E essas dificuldades, de operações matemáticas levaram alguns cientistas do século 17 e 18 a propor unidades de medidas definidas com maior rigor e que deveriam ser adotadas universalmente. Ou seja, todos esses cientistas eles se reuniram, fizeram uma reunião e disseram: olha, a gente tem que ter ter um acordo e através desse acordo eles procuraram as medidas, criar um sistema métrico, que ocorreu lá na França, para que todas essas propostas ela ocorra de uma forma que facilitasse a vida deles na ciência, na forma de passar informações, na forma de convivência de transações financeiras, entre todos os tipos de acordos que poderia envolver algo científico, que eu tivesse uma medida, uma unidade, E esse ocorreu na França, A assinatura do decreto foi em 7 de abril de 1795, que introduziu esse sistema, Foi uma das mais significativas contribuições na Revolução Francesa. Eu tenho aqui a jarda, ou seja, eu tenho o jarda, tenho o pés, tenho a palma, e cada uma dessas formas de você conseguir visualizar que cada uma dessas pessoas vão ter 1 metro, um braço maior ou um braço menor. Se você for medir em metros, cada um vai dar uma forma diferente. Por isso que foi necessário utilizar esse sistema de unidades. E a partir de então, o uso do sistema métrico ele foi se espalhando gradualmente por todo o mundo, porque não era toda a população do mundo que tinha acesso à ciência. Algumas pessoas tinham acesso mais rápido, outras eram mais devagar.
E aos poucos foi se espalhando esse método, né, que eles adotaram de sistema métrico. E novas unidades para medir outras grandezas foi conservando as mesmas características usadas na definição do metro, foram sendo incorporadas ao sistema. Entretanto, a precisão dos padrões estabelecidos no século passado não era suficiente diante do grande desenvolvimento científico, ou seja, conforme eles iam avançando na ciência, era necessário se estabelecer novos sistemas de medidas, ou seja, definir novos sistemas métricos, sistemas de unidades. E assim foi necessário novamente criar outra nova reunião, que foi o que ocorreu aqui em 1960. Foi uma uma reunião, né, com cientistas de sistema métrico para a reestruturação do sistema métrico, durante a 11ª Conferência de Pesos e Medidas, também realizado em Paris, né? E foi formado um novo sistema, que bastante conhecido entre nós, que é o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, que é aquilo que toda vez que o professor chega e fala: olha, essa aqui é a medida no SI, que é a medida utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui está a unidade de bases e seus símbolos para cada uma das suas grandezas fundamentais, que é bastante conhecida, que é a do SI. Temos aqui a grandeza de base do SI. Eu tenho o comprimento utilizado é 1 metro, a massa é o quilograma, o tempo é o segundo, que é o S, a temperatura, que é o Kelvin, a corrente elétrica, que é o ampere, a quantidade de matéria é o mol, a intensidade luminosa é a candela, que é o SD. CD. Então, alguns países eles utilizam a unidade de temperatura em Celsius, outros em Fahrenheit, mas no sistema científico realmente utilizado é o Kelvin. E aqui eu também tenho algumas grandezas derivadas do SI, com suas unidades e medidas e seus símbolos. Ou seja, a partir daquelas principais, eu tenho outras medidas de unidade, que vieram a partir do tempo, né? Por exemplo, a área, que é 1 metro quadrado, tem a densidade, tem o volume. Densidade, que é quilograma, metro cúbico, tem uma velocidade, que é metros por segundo, força, que é Newton, que é baseada naquelas outras unidades. Tem a pressão, que é Pascal, que é o PA, a potência, que é o Watt, tem a resistência elétrica, que é o Ohm, cada um com seus símbolos. Eu agradeço a atenção de vocês. Esse aqui foi o vídeo. Qualquer dúvida, só escrever nos comentários, dê um like, se inscreva no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!